Nesta aula vamos falar sobre vetores de objeto, né? Vamos trabalhar isso, muito utilizado em quase todos os nossos exemplos. Na aula passada, por exemplo, criamos a classe cadastro e aqui nós fizemos um vetor de objetos, tá? Vetor de objetos. Ok. Por que fazemos um vetor de objetos? Porque nós queremos ter essa seguinte situação aqui, ó. Vou pegar aqui, seria uma tabela para exemplificar, e aqui nós temos o nosso vetor. Se você faz um vetor normal, por exemplo, um vetor idade, int idade, new int 2, por exemplo, algo assim. Você só vai poder colocar aqui dentro idades, por exemplo, 12, 11, 22, só uma informação, apenas uma informação. Se eu quiser guardar aqui, por exemplo, idade e o nome, Marcelo, duas informações, eu não vou conseguir dessa maneira. Para isso, eu vou criar um vetor de objetos. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma classe, dados, por exemplo, né? E dentro dela, colocar, por exemplo, idade, né? Int idade e o nome. E a minha classe, no caso, no programa principal, eu vou criar um vetor de objetos, né? Vou falar o seguinte, no principal, eu vou ter um vetor dados, vetor, new, dados, e o tamanho do vetor. Algo mais ou menos dessa maneira. Então, o que acontece? Eu estou criando um vetor não de um tipo específico, mas de um tipo classe, que possibilita eu armazenar mais de um valor aqui dentro. Então, vamos implementar isso aqui no NetBeans, né? Como faríamos isso? Temos aqui nosso pacote, criar um novo pacote aqui, chamado vetor objetos. Dentro dele, a classe dados, como fiz lá no Word, eu tenho int nome, int idade, string nome. Ok, duas informações. Vamos aqui ao principal, nossa classe principal. E aqui nela vou ter o método principal, ok. Vamos criar nosso vetor de objetos. O vetor é da classe dados, chama vetor. Eu tenho aqui new dados. Ele pergunta, você quer criar um vetor ou quer criar um objeto? Quero criar um vetor. Qual é o tamanho do vetor? 2 posições. Ok. Certo? O meu vetor, ele vai ter apenas 2 posições, 0 e 1. Tá? Beleza, agora temos que aprender o seguinte, como fazer a leitura e exibição desses dados, tá? A entrada e exibição. Entrada. Você vai ter que ter um for, né? Porque é um vetor. Vou pegar este modelo de for e ele é menor que o tamanho do vetor. Então, qual é o nome do vetor? Vetor
Qual que é o tamanho? Vou usar o length. Ok. Para poder armazenar valores lá, toda vez eu tenho que criar um objeto e armazenar esse objeto na posição do vetor. Então isso que eu vou fazer agora. Eu tenho que criar um objeto, dados, objeto. O primeiro passo é fazer isso aqui, criar objeto. Pronto. Agora eu vou fazer aquele processo de digitação, objeto, ponto, o nome, joption pane.show input dialog, né? Nome. Okay. E agora o mesmo processo para a idade, certo? Objeto, ponto, idade. E aqui eu vou ter que fazer a transformação, a idade do tipo inteiro. Então integer.parseInt. Integer.parseInt. Pronto. Pago no, coloco mais um, fechar parênteses aqui. Ok. E o que eu vou armazenar no vetor, na posição I do vetor? Ó, vetor, na posição I. Eu vou armazenar o objeto, porque o objeto contém tudo que eu digitei agora. Pessoal, essa forma que eu estou gravando aqui, ela pega todo o barulho que tiver no ambiente. Então por isso que vocês estão ouvindo cachorro e tal. Paciência, tá bom? E agora, como que eu faço para exibir os dados? Exibir. Tem o mesmo processo. Vou precisar de um for. Vou copiar aqui. Só que aqui eu não vou fazer esse processo de digitação. Simplesmente eu vou exibir os valores. A forma correta é fazer o seguinte, ó. Você cria uma variável em MSM, por exemplo, mensagem, e concatena nela, guarda dentro dela o que você quer. Por exemplo, nome, eu vou pegar o seguinte, vetor na posição I, certo? Ponto nome. Isso, vetor na posição I, ponto nome. Mas vou pular uma linha, colocar um sinalzinho de mais para concatenar. Idade. Mais vetor I. Por que tem que colocar I.nome e I.idade? Porque como um vetor de objeto, ele vai guardando dentro da posição I, nessa posição I, o que tem dentro da classe, nome, idade, podia ter mais valores, né? Por isso que sempre tem que fazer isso. Opa. Idade. E fechei, ponto vírgula. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar tudo numa linha só. Tá, é isso aqui, ó. Ok. Agora o que eu tenho que fazer? Exibir isso aqui fora do for, tá? Para que ele possa primeiro concatenar tudo dentro de mensagem, somente fora do for. Exibir. Pronto. Mensagem MSM. Fechou. Então aqui, ó, criamos primeiro um vetor com os dados. Opa. MSM, ele só é válido dentro do for. Então eu tenho que fazer isso aqui fora do for, para que ele seja válido em todo o programa. Vou tirar aqui. Resolvido. Salvou. Falta o ponto e vírgula aqui.
Vamos inicializar com vazio. Ok. Agora é só executar e ver o resultado. Vou executar aqui a classe principal. E temos aqui, ó. Então ele veio aqui nessa primeira linha aqui, ó. Estamos aqui, ó. Tá? Ele pediu o primeiro nome, Marcelo. Aqui na verdade é a idade, né? Só que eu não alterei aqui, então apareceu o nome aqui de novo. Mas é a idade, 22. Ele vai pedir de novo Marcos. Ele vai pedir de novo a idade, tá? Faltou alterar aqui, 33. Ok. Aí ele exibiu nome Marcos, idade 33. Nós vimos aqui que ele não mostrou os dois nomes, né? Mostrou somente o último. Só alterar aqui para a idade. Por que isso aconteceu? Porque ele não concatenou, ele apenas guardou o último nome e a última idade. Para que ele faça isso, você tem que fazer isso aqui, ó. MSM mais. Ok? Geralmente na aula a gente faz assim, ó. MSM mais igual. Mas pode ser daquele outro jeito ali também. Talvez fique mais fácil para você entender. Agora sim, vamos executar e funcionar corretamente. Deixa eu cancelar aqui. Sim. Deixa eu executar de novo. Ok. Então vamos lá. Passamos por aqui, ó, nome, né? Vou colocar aqui do lado. Marcelo. 22. José. 33. Ele mostrou os dois, ó. O nome Marcelo, idade 22. José, nome José, idade 33. Ok. E é dessa maneira que nós criamos um vetor de objetos, fazemos a entrada dos dados e saída dos dados. Ok?